O pedido de vista do ministro Dias Toffoli suspendeu o julgamento que define se as distribuidoras de energia elétrica devem devolver aos consumidores tributos que foram recolhidos indevidamente. A repórter Marta Ferreira acompanhou. O repasse dos créditos aos consumidores foi determinado depois que o próprio Supremo decidiu que o ICMS, que é um imposto estadual, devia ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS, que são federais. Em 2022, foi aprovada uma lei que criou um mecanismo para essa devolução de tributos recolhidos a mais. Essa norma também determina que a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, deveria organizar esse repasse. A Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, a ABRAD, questiona dispositivos dessa lei. Uma das alegações é de que essa norma transfere indevidamente às distribuidoras essa obrigação de repassar aos consumidores esses valores, o que traria prejuízo às empresas. O julgamento havia iniciado no plenário virtual, mas foi para o físico após um pedido de destaque, começando a análise do zero. O advogado da ABRAD argumentou que a lei em questão não deveria ser ordinária, mas complementar. É isto que a Lei 14.385 faz, excelências. Ela altera as balizas tributárias. E não apenas. Quando esta Suprema Corte decidiu que as empresas é que ficariam com o resultado desta repetição do indébito, essa definição está plasmada no acórdão do tema 69 de repercussão geral. Então, a lei, para além de alterar um critério tributário de definição do que seria materialmente necessário para a repetição do indébito tributário, ela também viola a autoridade da decisão desta Suprema Corte. Nós temos hoje uma lei ordinária que, sem cerimônia alguma, está alterando aquilo que foi definido pela Suprema Corte. O advogado da União, Rafael Ramos de Souza, explicou que o consumidor é quem acaba sendo prejudicado no fim das contas e não as empresas, razão pela qual tem o direito de ser ressarcido. Naquele contexto de uma série de ações judiciais que discutiam justamente a apropriação ou não desses recursos, o próprio legislador afirmou, aspas, que não pode ser o contrato de concessão interpretado numa via única, ou seja, que a balança penda para um lado só. O consumidor também tem, ministros, o direito de reclamar e receber a sua recomposição a seu favor. O relator é o ministro Alexandre de Moraes, que votou no sentido de negar o pedido feito na ação. Moraes destacou que a ANEEL tem o dever de garantir que os consumidores sejam ressarcidos pelos valores pagos indevidamente, já que esses montantes foram embutidos nas tarifas de energia elétrica. A norma impugnada, o que ela vem regulamentar, ela está regulamentando o poder conferido à ANEEL para promover de ofício a destinação dos valores relativos ao indébito tributário, ressalvados os incidentes sobre renda e lucro de titularidade das distribuidoras de energia elétrica. E está regulamentando, conferindo essa nova competência à agência reguladora de promoção de ofício dessa destinação dos valores relativos ao indébito tributário aos usuários. Moraes afirmou ainda que o equilíbrio é necessário para que as empresas continuem prestando serviço de forma sustentável, sem que os consumidores paguem a mais por tributos que não deveriam ter sido cobrados. E esses valores correspondentes ao indébito tributário são aqueles que, na origem, foram pagos pelas empresas concessionárias de energia elétrica em razão desse ônus, acabaram compondo a tarifa de energia elétrica. Uma vez que venham a ser considerados como tributos indevidos e ocorrida a restituição às empresas concessionárias, o respectivo valor deve ser considerado em sede de política tarifária também aos usuários.